primeiro ponto essencial para a cura de uma doença é um diagnóstico correto. Então, há uma tendência às pessoas perceberem que o mundo está, de certa forma, em conflito. Nós gastamos hoje $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças por dia de fome, ou, para usar a expressão da Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Então, se nós fizermos um cálculo simples, para cada criança que morre de fome, correspondem $36 mil que estão sendo gastos em armas. Isso dá mais de R$100 mil hoje. Conclusão, não só a criança não precisaria morrer de fome, como ela estaria com a vida ganha, compraria um apartamento, viveria da renda. É fácil demonstrar que o mundo que foi criado pelo ser humano tem seus problemas óbvios e não precisava ser assim. Quer dizer, o nosso primeiro ponto é lembrar aquela frase, errare humanum est, errar é humano, de origem latina já de tempos imemoriais, e tentar entender de onde vem o erro humano, de onde vem esse fator humano que cria o caos numa natureza que é tão harmoniosa, que o cosmos, o ideal grego da perfeição divina em todas as coisas e principalmente no céu, encontra no mundo que o homem criou na terra uma contradição. Apesar, vejam bem, apesar de que as religiões, as diversas religiões, as filosofias estão buscando a paz. Supõe-se que a filosofia busca o bem maior, já desde os tempos de Platão e Aristóteles, o objetivo era se criar um estado que beneficiasse a todos, e as filosofias religiosas, evidentemente, sustentam a busca de um mundo divino sobre a Terra. Então, por que, eu insistiria nesta pergunta, por que, se todas as religiões e filosofias de alguma forma buscam o bem e a paz, o mundo está em tamanho conflito? Essa é a primeira constatação. Eu gostaria de colocar uma luz também no fim do túnel a dizer do importante evento ocorrido em 1993. Quando eu pergunto o que houve de importante em 1993, já fiz isso em várias palestras, a maioria dos casos ninguém lembra nada, ou talvez algum movimento ecológico no Rio de Janeiro. Mas criou-se a União Europeia, que é alguma coisa que nunca aconteceu pacificamente na história da humanidade. É verdade que houve uniões de grandes frações da Europa sob as armas de Alexandre o Grande, de Júlio César, de Carlos Magno, mesmo de Napoleão, Hitler e Stalin, unificaram grandes partes da Europa, mas sempre com o uso da força. Nós estamos aqui para dialogar sobre a paz e lembrar que um grande passo foi dado. Hoje já não se concebe mais uma guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra, ou os conflitos que já houve entre França, Inglaterra e Alemanha, que foram, de certa forma, o grande problema na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque, de alguma forma, se chegou a um acordo continental que talvez esteja ainda embrionário. Mas eu gostaria de dizer que há solução para o problema humano se houver uma mudança na mentalidade humana. Então, esse é o nosso primeiro ponto, tentar descobrir de onde vem a causa da contradição, qual a causa do conflito. E este ponto nos remete à filosofia de Platão, que dizia no Protágoras que a causa do mal é a ignorância. Mas se nós vamos contextualizar isso,
Platão não está falando apenas de uma falta de erudição, ele está falando de uma falta de autoconhecimento. Esse para nós é um ponto importante, não porque só Platão tenha falado isso, embora ele represente uma corrente de extrema importância no início da filosofia ocidental, mas porque também na filosofia oriental nós vamos encontrar Buda, Shankara, Patanjali, Krishna concordando, embora usando o termo avidya, que seria a ignorância ou falta de sabedoria naquela visão, ou seja, identificam a mesma causa, o mesmo problema. E eu arriscaria dizer, se me permitirem interpretar João 8,32, que a Bíblia afirma, através de uma afirmativa atribuída ao próprio Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, supõe-se que o nosso estado de escravidão perante a matéria e as dificuldades da vida e as nossas misérias estão diretamente relacionadas à falta de um conhecimento da verdade. É o que a frase está dizendo. Portanto, eu acho que se alinha com o mesmo raciocínio de Platão, Shankara, Pitágoras, Patanjali. A minha tese de doutorado vai na direção da filosofia do yoga, que também faz essa mesma sustentação a partir da escola fundada por Patanjali e o Yoga Sutra como obra principal. Então, naquela obra é definido que a confusão ou a falta de sabedoria vem de se tomar as coisas por valores errôneos, tomar o mal como sendo o bem, o transitório como sendo permanente, o não espírito como sendo espírito, o que é, vamos dizer, doloroso como se fosse agradável. Ou seja, há um erro de percepção, e essa é a definição de ignorância na visão do yoga. Na visão de Platão, eu gostaria de colocar isso nas próprias palavras que ele cita, ou que nós vamos citar, do diálogo Protágoras. No caso, a passagem é tirada do parágrafo 358, para aqueles que quiserem investigar mais detalhadamente depois. Diz assim: se o agradável é o bem, ninguém que saiba ou creia que haja coisas melhores do que as que faz e que sejam possíveis para ele. Isso é muito importante, porque não adianta nós lançarmos aqui um ideal que transcende a nossa capacidade. Eu falo também àqueles que nos assistem aqui por essa câmera em casa, não é? Um ponto importante: se eu lançar um ideal inatingível, ele passa em branco, como diz. Então eu vou retomar o raciocínio. Ele diz: se o agradável é o bem, e ninguém que saiba ou creia que haja coisas melhores do que as que faz e que sejam possíveis para ele, continua a fazer essas últimas, tendo possibilidade de coisas melhores. Então, eu acho que um diálogo, como nós estamos promovendo aqui, para início de conversa, é apontar na direção de que é possível um mundo melhor, que ele não é inatingível, que nós estamos às portas de uma transformação histórica sem precedentes que começa com a União Europeia. Diziam que não ia dar certo. Aí, em 1999, apareceu o euro. Quando apareceu o euro e mexeu o bolso e criou uma moeda mais forte que o dólar, aí começaram a achar que ia dar certo. Quer dizer, nós temos uma tendência a resistir ao que há de melhor do que está acontecendo às portas do século XXI, que o euro foi criado em 1999, sem perceber que essa é a solução dos problemas sociais, é a unificação, é a união planetária. E veja a conclusão magnífica de Platão: e o deixar-se vencer por si próprio
não pode ser senão ignorância. Nem o conseguir vencer-se a si mesmo não pode ser senão sabedoria. Então, quando nós vemos um ser humano de joelhos perante o poder do álcool ou das drogas, nós vemos uma pessoa que está se deixando derrotar. Mas não é que um outro o tenha convencido ou vencido, é que ele mesmo se prostrou. Nós então temos que encontrar o caminho pelo qual, identificando o problema, nós podemos resgatar o homem dessa miséria em que ele se encontra. Compreendendo o que já dizia também o Buda, que mais glorioso não é quem vence a milhares de homens em batalha, mas sim quem a si mesmo vence. Então, como a Sociedade Teosófica faz esse estudo de religião comparada com filosofia e ciência, eu gostaria de fazer minha pequena homenagem à doutora Radha Burnia, nossa anterior presidente internacional, que sobre a paz afirmava o seguinte: não se pode perguntar agora se a paz mundial é uma possibilidade, pois ela é uma absoluta necessidade. Sem fraternidade, cooperação e paz, a humanidade pode cessar de existir. Alguém dirá, talvez que guerra sempre houve, mas antigamente se lutava com lance, tacape, arco e flecha. Hoje nós temos armas atômicas capazes de destruir o mundo 200 vezes. Então, nós não podemos tratar a guerra dos antigos e os tempos épicos e homéricos da mesma forma como a situação da guerra no século XXI. Eu acho que a juventude já nasce motivada a pensar num mundo unificado e as outras gerações, às vezes, não perceberam que isso é uma absoluta necessidade. Então, nós precisamos chegar a um acordo aqui, e eu acho que o momento é oportuno para se dialogar, porque é do diálogo que vem a luz, compreendendo que é o ser humano que cria para si esse problema por falta de conhecimento da sua verdadeira natureza, ou como foi mencionado pela irmã Isis, pelos nossos próprios potenciais, pelas nossas faculdades ainda adormecidas, ou os potenciais humanos. Então, se nós tivermos um claro diagnóstico, nós não vamos buscar apenas soluções simples. As pessoas querem conter a violência aumentando o armamento e a força policial. Os resultados é que aí as pessoas começam a morrer de bala perdida. Quer dizer, se não houver uma mudança na condição de paz no indivíduo, nós não vamos conseguir a paz coletiva, estancando os meros sintomas como se fosse uma panela de pressão que pode jogar feijão no teto a qualquer momento. A paz tem que vir do indivíduo. Krishnamurti dizia, vós sois o mundo. Então é na medida que o ser humano conquista a paz que, eventualmente, nós chegaremos a uma paz universal. Mas é na proporção que alguns dão o exemplo e conquistam a sua natureza para a paz, como um homem como Gandhi, quanto deixou em sua mensagem de vida, não é um problema quantitativo, uma gota de tinta suficientemente concentrada é capaz de tingir o balde inteiro. Então nós temos que ver onde a paz reside, onde está a natureza do ser humano enraizada no próprio poder mental que ele tem de gerar o bem ou o mal. Ele tem a capacidade de usar o pensamento, como dizia há pouco, nós citamos Platão. O homem pode se tornar escravo de si mesmo, sucumbir às próprias forças que nele atuam, nas emoções, nos pensamentos, ou mesmo na ação, que é culminância e expressão externa,
ou ele pode, harmonizando a si mesmo, ser uma fonte de paz para o mundo. Então, esse é o nosso ponto inicial. E eu gostaria de citar o Katha Upanishad, que é uma das escrituras mais antigas da Índia, que trata sobre a imortalidade, mas manifesta claramente nessa passagem, esse verso, a complexidade do ser humano. Porque seria muito fácil conhecer a si mesmo se nós fôssemos apenas animais. Se nós fôssemos apenas animais melhorados ou sofisticados, deveríamos, eu suponho, estar satisfeitos se a geladeira estivesse cheia, se as nossas funções fisiológicas fossem satisfeitas. Mas o exemplo que eu costumo dar do Elvis Presley, da Marilyn Monroe, que são talvez mais antigos, podemos citar mais recentemente a Amy Winehouse, a Whitney Houston, o próprio Michael Jackson acabou de depender de químico. Pessoas que conquistaram o mundo eram ídolos de milhares ou milhões de pessoas, mas não haviam conquistado sua própria paz interior. Então, o assunto que nós estamos tratando aqui é de suma importância, porque há a ilusão de que se eu conquistar o dinheiro e o mundo, aí depois vem a paz. Mas se a paz não vier antes, o próprio dinheiro e o poder me corrompem. As pessoas que querem conquistar o mundo para transformá-lo a qualquer custo se corrompem na própria tentativa de mudá-lo, porque ao entrar no processo de chegar lá a qualquer custo, ela vai se corrompendo e depois não tem mais mensagem a dizer quando tem o poder na mão, porque entrou em contradição com o que defendia. Então, a menos que o indivíduo conquiste primeiro a si mesmo, e esse é um ponto fundamental no qual todos esses autores que citamos concordam, e é um ponto importante quando personagens e sábios de diferentes culturas e épocas concordam no mesmo ponto. Nós falamos no Cristo, nós falamos em Platão, poderíamos falar de Pitágoras, de Shankara, de Patanjali. Cada um deles vai dizer a mesma coisa se interpretamos corretamente o que é avidya, ou aquela confusão, né, entre o que nós vemos e o que de fato é. Nós estamos, então, sob o domínio de uma ilusão. A causa do mal, segundo o Yoga Sutra, é a ambição, o ódio e a ilusão. E os três têm uma montagem entre si complexa, porque, se eu não me engano, era o próprio Gandhi que dizia que nós temos recursos para satisfazer todas as necessidades humanas, mas não todas as ganâncias humanas. Aí os recursos da terra são exauridos e as pessoas ainda não estão satisfeitas. Agora, as necessidades naturais, o planeta tem condição de suprir. O que nós estamos vendo é que as pessoas não estão se restringindo ao que é natural. Então, essa gula existencial. Eu tenho um grande amigo que uma vez me disse que a vida pode ser comparada a um grande banquete que não se tem tempo de experimentar todos os pratos. Achei uma definição extraordinária, porque indica que o ser humano ainda busca, num certo borboletismo existencial, percorrer tantas direções quando ele ainda não descobriu dentro de si a fonte da paz. E não é por mal que ele faz isso, mas outra definição do mal dada nas cartas dos Mahatmas é que o mal é o exagero do bem. Então, a simples gula já torna a comida, que é uma necessidade de sobrevivência, um problema de saúde. E se hoje, em muitos países, se morre mais pelo excesso do que pela falta, enquanto outros estão morrendo de fome. Então, nós vemos que há uma desproporção. E esse é um ponto que eu acho fundamental, tanto para nós aqui nessa sala, como para aqueles que nos escutam através dessa câmera, que imortalizam o nosso trabalho. Então, eu gostaria de enfatizar este ponto da complexidade humana, citando então o Katha Upanishad, que diz:
saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então, enquanto a minha mente busca com o desejo a sua satisfação no mundo externo, ela é governada pelo cavalo. E o cocheiro, que deveria representar a racionalidade, tem pouca ou nenhuma capacidade de dar uma direção, uma diretriz construtiva ao processo da jornada da vida. Alguns até perdem o sentido da vida e não sabem mais para onde estão indo, ou qual é o sentido da própria carruagem estar em movimento. Então, se nós formos perguntar a essas partes, porque eu não sei se fica claro que havendo tantas partes com diferentes vontades, eu poderia ter simplesmente posto um automóvel num exemplo mais contemporâneo do que o Katha Upanishad de milênios atrás. Mas, até prova em contrário, o automóvel não tem vontade própria, mas o cavalo tem. Então, a grandeza da ilustração é que tudo que o cavalo deseja é pastos mais verdejantes. Ele não pode comer o asfalto paralelepípedo, ou seja, a estrada, vai gastando os seus cascos. A primeira coisa que o cavalo deseja é, portanto, sair da estrada. Se lhe derem a oportunidade, o cavalo que representa o desejo, a ambição e os sentidos, ele vai na busca do prazer para fugir da dor. E se o cocheiro estiver entediado ou desatento, o que só ocorrer que ele vai levando uma alegria química debaixo do banco, porque já fez N vezes o mesmo trajeto, já não tem mais atrativo ou novidade, então ele fica entediado. Quantas pessoas têm problemas até para lavar os pratos em casa, para estender a roupa depois que ela for lavada já por uma máquina, né? E ficam a ter problemas existenciais de por que se suja para limpar e limpa para sujar, e aí já querem comer fora. Enfim, todos os problemas que nós temos com as ações repetitivas estão simbolizados nessa função do cocheiro. Se nós formos perguntar para a carruagem por que ela está em movimento, é óbvio, uma pergunta tola. Da mesma forma, perguntar para o corpo que está ali representado por que ele está vivendo. Ora, o corpo vive por instinto. Até prova em contrário, ele tem uma inteligência própria. Mas, se nós estamos vivos, é sinal de que a vida está em nós. Então, nós deveríamos saber qual é o objetivo da vida, não é uma coisa externa. No mínimo, seria estranho eu perguntar qual é o objetivo da vida se eu estou vivo. Se a questão é depois da morte, aí nós vamos ter, sei lá, outros problemas filosóficos a resolver com palestras teosóficas a esse respeito. Mas enquanto nós estamos vivos, soa estranho uma pessoa não saber qual é o sentido da vida. Mas se vamos por partes, vamos perguntar ao corpo. Ora, tudo o que o corpo parece querer é ficar saudável. Mas já houve quem dissesse que a saúde que nós temos é aquela que ainda não conseguimos destruir. Porque parece que fazemos tudo exatamente ao contrário do que seria saudável. E quando a gente... Não é agora, recém tivemos a Páscoa, né? O que estão comendo de chocolate lá em casa é uma loucura. Então, eu digo, mas quem sabe um pouquinho de brócolis, um pouquinho de... Não, isso é chato, é ruim, é abóbora. Não. Então, por que nós exageramos naquilo que não é tão... E olha que estou dando um exemplo simples, que é só um chocolate. Né? Podia dar exemplos bem piores. Quando nós chegamos à culminância da droga, quando nós vemos os filhos espancando os pais ou matando eles por mais uma dose para conseguir dinheiro, ou matando uma pessoa por um tênis.
Já nem dialogam mais, antes se falava em conversar com o ladrão, agora já mata primeiro e depois vende o tênis para uma dose de crack, eu sei lá se eu já estou superado, porque já inventaram tanta outra coisa. Então aí nós vemos que nós chegamos ao último estágio da falta de preocupação com o que seja uma vida saudável, do seu ponto de vista corporal, né? A ponto de outro dia eu estar dizendo que não queria beber um certo vinho, me perguntaram por que eu não ia beber. Eu disse, que esse momento não nos parece que isso seja saudável, só por isso. Então não era razão suficiente, tem que explicar, não é? Mas enfim, a pesquisa, é claro, vai vender aquele produto, e se nós formos ver que o suco de uva tem os mesmos princípios ativos, eu não preciso daquilo para dizer que aquilo é um benefício. Abstraindo a questão da saúde física, porque o corpo físico acaba sendo uma espécie de para-raio, onde todas as desordens da alma acabam se acumulando. Então, o corpo físico é a última evidência da contradição humana, quando perde a própria saúde por hábitos completamente irracionais e contrários ao que a pessoa sabe. A situação mais grave é ver um professor de pneumologia numa aula de medicina, no final da aula, depois de expor o conteúdo do pulmão, e as consequências radiografadas e tudo mais do tabagismo, ainda pedir um cigarro para um aluno, e o aluno ainda oferece para o professor, e está todo mundo fumando dentro da sala. Então aí nós entramos numa contradição. Por que eu considero a contradição importante? Porque é somente percebendo a contradição que eu começo a tomar uma atitude. Senão eu ainda acho que o problema é do outro. Eu não percebo que eu sou parte do problema. Se eu estou em contradição entre o que é saudável e não é, eu já percebo no nível físico que há uma contradição. Se eu for para o nível emocional, e perguntar para o cavalo do nosso exemplo, para onde ele quer ir ou qual é o sentido da vida, o cavalo também não tem uma perspectiva. Então ele vai responder instintivamente, buscando o prazer e fugindo da dor. Isso até uma planta faz. Então eu temo que nesses dois níveis nós não encontremos resposta para o problema existencial humano. Mas quando eu fizer a pergunta num terceiro nível, eu vou ao cocheiro. O cocheiro representa a mente concreta, aplicada, focada, supõe-se numa tarefa. Mas se o cocheiro está entediado, se ele não vê sentido no que ele está fazendo, se perguntar, ele diz, não, a gente está aqui para ganhar o leitinho para as crianças e tal, não sei o quê, de repente o motorista dorme no ônibus e vai com todo mundo ribanceira abaixo, porque às vezes ele tem que trabalhar mais número de horas do que seria. Enfim, não vamos entrar em todos os problemas sociais, mas o fato é que se a pessoa está entediada, ou se ela não está com plena atenção no que faz, os resultados podem ser desastrosos. Aí depois nós atribuímos o acidente ao fator humano. Aí nós voltamos para a frase inicial, errare humanum est, o homem erra. Mas voltamos também a querer indagar qual é a causa do erro humano. Então, se estamos entediados, se vamos em busca de antidepressivos, ou se daqui a pouco outros caem na droga para buscar um estímulo maior, não vendo sentido na vida, algo muito grave está acontecendo no mundo. Eu diria que a droga é a Terceira Guerra Mundial. Ela é pior do que uma guerra em espaço campal. Ela entra dentro da nossa casa, dependendo, sabe lá, se não existe alguma coisa que algum parente já não trouxe para dentro da nossa casa, ele não sabe, se derem uma batida, daqui a pouco tem coisa lá que nem eu não sei o que tem dentro da minha casa. Filhos atacando os pais. Então nós temos uma coisa, é um mundo diferente. Eu tinha uma dificuldade, quando mais jovem, em entender por que os alquimistas
consideravam, isso era do Antigo Egito, que só os iniciados que tinham formulações e provas de caráter é que deveriam ter o conhecimento. Hoje nós vivemos num mundo em que se entende que se deve democratizar o conhecimento. Então eu vi na internet uma entrevista de um senhor que colocou lá, ao alcance de todos, uma bomba biológica capaz de contaminar toda a cidade de Nova York, feita em casa. O problema de Boston foram bombas caseiras. Então nós estamos dando informação para o mal, para facilitar o acesso ao terrorismo. Como isso é concebível? Onde é que nós erramos? Eu queria perguntar nesses diálogos para a paz. Será que a democratização de todo e qualquer conhecimento é a melhor solução? Os antigos tinham conhecimento estruturado de acordo com graus de caráter. A suposta imparcialidade da ciência às vezes dá espaço para raciocínios estranhos, eu diria o mínimo. Então, vamos começar por este ponto e entender que quando a mente não está bem orientada, ela pode usar o conhecimento para o mal. Pois a capacidade de destruir o mundo 200 vezes com o armamento atômico foi criada pela mente, porque em condições normais nem a bomba atômica existiria disponível. Então, alguma coisa há que nós precisamos repensar na nossa cultura. E Al-Kem, ou vem do árabe esse artigo, se refere à terra de Kem, que era o aluvião egípcio, né? As escolas de mistérios do Egito criaram a alquimia. Ela é considerada a origem da química, mas aquilo era um segredo guardado para que não fizessem mau uso. E quando hoje nós vemos o uso que fazem com a química, que, sei lá, num punhado de pó existe, de repente, uma floresta inteira de folha de coca concentrada, que em condições normais a pessoa jamais ia conseguir consumir. E hoje já fazem até sinteticamente, então a natureza foi deixada para trás e o homem criou uma coisa que pode ser monstruosa no mau uso que é feito. Nós falamos em se gastar $1 milhão por minuto em armas, e isso é vendido como se fosse geladeira, televisor, é apenas um produto a mais. Em alguns países não há nenhum problema para comprar arma. Agora, se nós vamos considerar a droga que é ilegal, aí o volume de dinheiro que é gasto nisso eu não saberia dizer para você, mas seria assustadoramente maior. Então, os recursos são usados para destruição. Eu suponho que vocês percebam que esse $1 milhão gastos em armas por minuto e que é vendido como coisa legal e ainda é para ser o desenvolvimento da indústria, ele não está sendo usado, essas armas não são usadas para tiro ao prato em parque de diversões, ou pelo menos proporcionalmente, isso é uma fração insignificante. Nós sabemos o que fazem com uma arma. Então, eu acho que é um problema ético. Essa é uma palestra que vem na sequência, quando eu falarei da ética para a paz. Também não quero me antecipar à próxima palestra, mas acho que tenho direito a dar o gancho. Uma coisa vai levar a outra. Se o conhecimento é democratizado sem nenhum critério e poderes destrutivos ficam ao alcance de todos, alguma coisa está errada na nossa cultura. Se, porém, entende-se que a única solução é aumentar o policiamento e o armamento, aí nós morremos de bala perdida. Eu não quero me repetir, mas infelizmente é uma solução muito simplória achar que, meramente contendo o sintoma, nós vamos reverter a causa. E qual é a causa? Como é que nós vamos motivar o cocheiro a orientar o cavalo para uma jornada construtiva que cumpra o rumo da vida? Então essa é a pergunta que os sábios de todos os tempos fizeram. E a pergunta
é respondida também nessa alegoria do Katha Upanishad. Nós temos que nos entusiasmar com o passageiro, que vai lá dentro da carruagem. O passageiro é o único que sabe o motivo da viagem. Supõe-se que ele comprou o bilhete ou pagou alguma coisa para o cocheiro, direta ou indiretamente, seja uma coisa comercialmente organizada numa companhia, ou se foi um trato direto com aquele que vai governar o cavalo, mas se não houver uma ligação entre a motivação do passageiro e do cocheiro, a viagem vai se desgovernar. E bêbado, para fugir do tédio, o cavalo é que acaba, quer dizer, o cocheiro bêbado leva o cavalo a governar a viagem e nós vamos acabar ribanceira abaixo. Porque o cavalo, ele quer ir em busca de pastos mais verdejantes, ele vai em busca de sensação. E onde é que estão os pastos mais verdejantes, que sempre simbolizaram nos tratados religiosos as tentações? Na beira do abismo, porque ali ninguém comeu ainda. Então, ali é o perigo. As pessoas são fascinadas pelo perigo para sentir a adrenalina. E aí elas ingenuamente vão, por instinto, o cavalo só iria sozinho, mas ele não tem a percepção de que ele está carregando uma carruagem, passageiro, bagagem, peso extra, que a ribanceira ou a beira do abismo, não é? Aí vai tudo abaixo, porque ele não consegue encontrar sustentação naquela terra. Então, o símbolo da falência humana está quando o cavalo governa a viagem. Falei algo muito complicado? Pois é, mas o difícil é encontrar esse contato com aquele que é a causa da viagem, com aquele que está na nossa profundeza maior, com aquele que é o nosso verdadeiro ser, a causa do pensamento, da emoção e da ação. Então, essa fonte do ser, que é a fonte da meditação de Sri Ramana Maharshi nas tradições do Mahayoga Vichara, perguntar quem sou eu. Isso pode ser uma pergunta feita mecanicamente, sem nenhuma profundidade, e resultar numa mera auto-hipnose. Mas se ela é feita com a devida indagação de plena atenção, se nós realmente vamos tomando consciência dos mecanismos automáticos, nós descobrimos que criamos uma série de hábitos difíceis de reverter e que nos desviam do foco. Então, uma pessoa fuma pela primeira vez, ela vai tossir, porque aquilo é uma coisa não saudável. Mas, se ela fumar, sei lá, por um esforço de vontade, para ser aceita pelo grupo, para, não é, de certa forma, aprofundar a sua relação social com os seus amigos, e é geralmente na adolescência que isso acontece, então, eu gostaria de enfatizar esse ponto, que nesse processo eu vou criando uma natureza viciosa, que depois, quando a pessoa amadurece e quer se livrar daquele vício que está ali consumindo a vitalidade e a vida, aí ela tem uma grande dificuldade para se livrar. Quem tentou largar o cigarro alguma vez sabe do que eu estou falando. E muito pior há de ser o álcool e as drogas que afetam a própria consciência, e os exemplos que demos aqui foram até já repetitivos, porém pequenos perante a dimensão do problema da nossa realidade policial, e basta ler os jornais para ver a proporção que isso assume, se é que já não está dentro da nossa casa e nós nem sabemos. Ou pior, talvez nós já saibamos. Então, a situação é de tal forma preocupante que essa indagação sobre o autoconhecimento, sobre o mecanismo pelos quais os hábitos são formados, sobre como nós podemos reprogramar a mente para reverter hábitos viciosos. Isto vai ser motivo de um curso aqui, porque é claro que numa palestra ou numa exposição de 1 hora, nós não podemos esgotar o tema. O que nós gostaríamos de enfatizar é que é dentro do ser humano que está a causa do problema,
e é dentro do ser humano que está a sua solução. Não adianta medidas meramente periféricas ou de querer armar a polícia, porque isso é só para estancar o sintoma, mas nós temos que fazer uma transformação mais profunda e descobrir qual é a causa da insatisfação humana. Essa é a primeira pergunta que o Buda faz na primeira nobre verdade, a insatisfatoriedade, é compreender que é o homem que cria a mente e o desejo, e é ali que está a fonte das paixões que ele projeta para fora, encontrar a lâmpada que é o projetor. Toda a plenitude já está dentro do ser humano, se ele apenas aprender a investigar. E esse é o apelo da meditação, esse é o apelo do autoconhecimento, esse é o início dos nossos diálogos para a paz.